A justiça restaurativa é uma justiça que visa resolver os conflitos e as situações de violência de uma forma não punitiva, né? Ela proporciona um encontro entre vítima, ofensor e as pessoas indiretamente afetadas, buscando trabalhar numa lógica de corresponsabilidade. Você tem a responsabilidade individual daquele que escolheu uma ação desastrada, que gerou violência, mas você também tem a corresponsabilidade das pessoas que estão relacionadas com essa pessoa. Então a família, a comunidade, a própria sociedade. Aproximadamente na década de 60, esse modelo retributivo começou a ser muito questionado. Não só o modelo retributivo, mas também o modelo correcional, que acreditava que a justiça teria que corrigir as pessoas. A partir disso, no ano 2000, especialmente em 2002, as Nações Unidas, através do Conselho Econômico e Social, eles publicaram uma resolução que contém princípios básicos de justiça restaurativa, como deve ser um processo restaurativo, um trabalho restaurativo, um círculo restaurativo, que deve ser sempre desenvolvido com dignidade, respeito, diálogo, muita força. O direito à palavra é algo muito forte. No Brasil, a justiça restaurativa ela começa historicamente em 2005, que foi uma iniciativa da Secretaria, na época recém-criada da reforma do Judiciário, que instituiu um programa chamado Implementando Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro. Pode atuar em qualquer tipo de caso, qualquer natureza, de qualquer gravidade. Então ela pode atuar em situações de conflitos intersubjetivos, relacionais, disciplinares, criminais, seja eles envolvendo adultos ou adolescentes, em conflitos criminais de menor potencial ofensivo ou de maior potencial ofensivo. Inclusive em alguns países hoje que a justiça restaurativa já está mais disseminada, tem se entendido que ela é muito, muito eficaz nos crimes de maior potencial ofensivo. Existem várias pesquisas que provam que quanto mais presos, mais criminalidade nós temos. Tanto que o país desenvolvido mais violento do mundo é os Estados Unidos da América, que é o país que mais prende no mundo. Então uma justiça de conscientização, que você trabalha, que a pessoa não vai agir por medo, mas por consciência, entendendo que, por exemplo, usando um exemplo bem simples, que o lixo deve estar no lixo, não porque alguém pode te punir ou te aplicar uma multa, mas porque é importante o lixo estar no lixo. Você não vai agredir mais o outro, não porque você tem medo de ser punido, mas porque você entende a razão pela qual aquilo não deve ser feito. Então, a adesão é voluntária, tem que ser necessariamente voluntária, faz parte, é um dos princípios da justiça restaurativa, e a qualquer momento a pessoa pode interromper e sair do círculo. E existe uma ordenação, não é uma coisa largada esse encontro. Esse encontro tem começo, meio e fim. A gente sabe para onde a gente quer caminhar. Não é uma terapia aberta. Tem um foco específico de resolução de conflito. Quem vai falar primeiro, de que forma que você vai conduzir essa conversa, se surgiu um problema, como é que você vai lidar com ele. Existe uma preparação, uma ordenação para isso. E depois, quando você cumpre o acordo, você também tem passos objetivos para serem seguidos. A justiça é muito importante para estar só na mão dos juristas. Ela precisa estar na mão do pessoal da educação, da saúde, da polícia, enfim, dos esportes, seja qual for. Em São Paulo, a gente conseguiu grandes avanços nessa questão de políticas públicas. Baseado na experiência de São Paulo, isso é assumidamente pela Secretaria Estadual da Educação, foi criada a figura do professor mediador. Baseado na experiência aqui da justiça restaurativa iniciada pelo Judiciário, hoje existe no Manual de Convivência Escolar da Rede Estadual de Ensino de São Paulo a previsão das práticas restaurativas dos processos circulares. A Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, da qual eu faço parte,
nos convidou para um curso de capacitação, né? Eu levei também uma equipe e a partir disso começou o núcleo da Justiça Restaurativa aqui de Tatuí. A proposta do núcleo, assim como outros 4 projetos piloto que nós temos no estado de São Paulo, é que o núcleo também se coloque como um polo irradiador regional, para além de desenvolver a atividade da Justiça Restaurativa, os processos circulares e outras atividades restaurativas, também promover a irradiação da Justiça Restaurativa nas outras comarcas da região. A formação foi sendo desenvolvida inicialmente com foco no aprendizado do procedimento restaurativo e como apoio, ou seja, para dar o suporte necessário para aqueles que estavam desenvolvendo o procedimento restaurativo, como mudar essa instituição para acolher essa nova forma ou esse resgate dessa outra forma de resolução de conflito. O primeiro círculo da Justiça Restaurativa, o primeiro processo circular que foi feito aqui em Tatuí, abordou a situação, uma briga envolvendo 2 alunas de uma escola, né? Então, como um projeto piloto, nós entendemos por bem realizar os primeiros círculos restaurativos em parceria com o sistema de educação, né, com as escolas, que são as nossas grandes aliadas nesse projeto. E para que isso? Para que a própria escola participe dos processos circulares e depois as escolas façam os processos circulares dentro das unidades escolares. Então, nesse primeiro círculo, vieram as 2 garotas, aquela que chega como infratora, como ofensora, e aquela que chega como vítima, dentro dessa dinâmica, né, desse fato isolado. Também vieram seus familiares e membros da comunidade diretamente atingida por essa situação, que era a escola. E também os representantes das entidades de atendimento de direitos, da rede de atendimento de direitos. Nós fizemos toda a dinâmica do círculo, né, que foi coordenado pelas nossas facilitadoras aqui da equipe, e chegou-se à compreensão das responsabilidades e dos erros que foram cometidos. O facilitador, ele coordena o trabalho de conversa, de rodas de conversas, né? O círculo trabalha através de rodas, através de contar histórias, e esse facilitador, guardião, né? Existem várias nomenclaturas, ele está ali para coordenar, facilitar esse trabalho de conversa em rodas. Ele não está ali para julgar, nem para decidir, nem para determinar, né? Ele está ali para que o fluxo de conversa aconteça de uma forma espontânea, de uma forma de contar histórias e do outro conhecer o outro. Nós aprendemos algo novo, que hoje é a grande falha da humanidade, é o não ouvir. Então nós participamos de um espaço seguro, que tudo que foi dito lá ficou. Todo mundo pôde mostrar um pouco do ser humano que é. Então nos colocamos numa situação de igualdade. A reunião eu pensei que ia ser tipo tribunal, chegar lá Só que foi totalmente diferente daquilo que eu imaginei. Foi tipo, nós sentamos em círculo, ninguém passou ninguém à frente de ninguém, foi todo mundo respeitando um ao outro. Da primeira vez ficamos meio assim, será que vai dar certo, será que não? E daí foi 2 vezes de reunião, a gente sentou lá e conversou, bateu papo, e cada um tem a oportunidade de falar, que nem só eu posso falar, como os pais dele podem. O pai dela podia falar, como os pais a minha menina podia falar, a minha esposa podia falar. Todos ali acabam se envolvendo nas histórias, contando suas histórias, né, se humanizando, se sensibilizando com a história do outro, e isso nos sensibiliza a ponto de realmente não ter uma visão punitiva, de estar vendo o outro, o ser humano que o outro é, tal qual você é. E é assim que nós percebemos que os nossos jovens foram ouvidos, que eles tiveram esse espaço e eles colocaram coisas lá que puderam ser trazidas para a escola. Então a escola aprendeu com o espaço da Justiça Restaurativa. Muitas vezes nos círculos nós vemos que tanto o ofensor como a vítima e a comunidade tiveram responsabilidade para aquilo chegar onde chegou, né? E aí
essas responsabilidades são refletidas e são assumidas ao final. E quando nós chegamos a essa compreensão, né, da responsabilidade do erro cometido, é quando nós começamos os acordos. Os acordos para quê? Para reparação dos danos. Seja aquele dano causado à vítima, como também aquele dano causado à sociedade, à comunidade, e também para a assunção de um novo caminho. Isso é algo que a gente sabe que vai dar um efeito a médio e longo prazo. Mas a gente tem que começar a fazer isso, e evidente também, eu gostaria de frisar que a gente nunca deixa de responsabilizar quem pratica crime com violência ou grave ameaça. Porque também a gente não pode simplesmente achar que o Brasil tem problemas sociais e daí as pessoas não têm que ser responsabilizadas. Não, esse raciocínio é equivocado. Em essência, a justiça restaurativa ela tem avançado significativamente. Eu entendo que é irreversível, é uma questão só de tempo, e muito importante que nesse momento histórico, né, no Brasil, né, que nós temos consciência que as escolhas que nós estamos fazendo no presente, né, vão determinar o perfil ou a identidade da justiça restaurativa no Brasil. Existe a vertente do projeto dentro da escola e fora da escola, na comunidade. Aí eu peguei meus amigos, todo o grupo que nós temos aqui, reunimos, deu bastante gente e a gente começou o projeto na escola. Até eu usei esse círculo com um dos meus amigos, que deu certo. E foi um sucesso. Os alunos voltaram para a escola com fala, com ação, e puderam muito colaborar com o que nós vivemos aqui. E os conflitos da escola diminuíram em 60%. Porque ocorreu isso através de uma não se abrir para a outra. A gente não se abrir, principalmente para a Kátia. É ouvir e ter o diálogo, porque se não houver diálogo vai sempre haver discussão. As duas famílias, que nem a filha dele vai na nossa igreja, a gente, um não tem mais aquele disque mais, é tudo no prato limpo. Não existe mais nada entre as famílias depois dessa reunião, depois dessa... foi maravilhoso, não tem nem explicação, tanto coisa boa que aconteceu naquele dia. Nós estamos, afinal, aqui para punir ou para tratar. Nenhuma nem outra resposta me satisfazia. Mas não havia um caminho do meio, uma alternativa. E quando a justiça restaurativa se apresentou através de textos, de traduções, ela sinalizava uma perspectiva de promoção de responsabilidade com uma efetividade muito mais profunda do que qualquer proposta que até então nós trabalhávamos. E isso fazia sentido. E não só para mim, isso passou a fazer sentido para as pessoas. Nós começamos a compartilhar essas ideias. E mais do que apenas propor ideias, se propõe ali também uma prática. Evoluímos, então, nessa aproximação teórico-prática, e em 2004 nós fundamos, já com um corpo de interessados bastante significativo, o Núcleo de Justiça Restaurativa na Escola Superior da Magistratura. A partir da fundação desse núcleo, o processo não se deteve mais, porque já em 2005 nós fomos convidados pelo Ministério da Justiça a integrar aquele programa promovendo práticas restaurativas no sistema de justiça brasileiro, que foi a iniciativa institucional que alavancou os 3 primeiros pilotos, que foram Porto Alegre, São Caetano do Sul e Brasília, e a partir de então nós iniciamos um processo mais estruturado e sistemático de implementação na capital. Esse foi o começo da caminhada no estado do Rio Grande do Sul. Eu me transferi como magistrado, me removi de Porto Alegre para Caxias em 2009 e estava aqui e fui procurado pela Prefeitura, pela Secretaria de Segurança, dizendo: doutor, nós temos acompanhado o seu trabalho com a Justiça Restaurativa no Brasil, no Rio Grande do Sul, na experiência de Porto Alegre. Agora que o senhor veio para cá, gostaríamos que o senhor nos ajudasse a fazer um programa aqui em Caxias. Isso foi um presente que eu recebi, porque em Porto Alegre havia sido eu sempre o responsável pela iniciativa, e aqui tive o privilégio de ser procurado. Então começou assim. Foi pensado na criação das 3 centrais restaurativas na cidade de Caxias do Sul.
uma central para atender casos judicializados, com a sede aqui dentro do fórum. Então foi cedido um espaço específico para que se fizesse isso junto à Central de Conciliação e Mediação. A outra central para atender casos não judicializados da infância e da juventude, foi cedido um espaço dentro da Universidade de Caxias do Sul, e foi feito então um projeto piloto com 6 escolas do entorno da universidade para se fazer um trabalho mais consistente de prevenção. A terceira central de práticas restaurativas é na comunidade, é uma central comunitária, então para atender casos que surgem dentro daquela comunidade. Bom, o fato foi um assalto à mão armada ocorrido com relação ao malote de um restaurante que estava sendo levado para depósito da quantia de R$15 mil no banco por 2 funcionários do restaurante. Haviam envolvidos 4 jovens, 3 menores e um maior. Desses 3 menores, um ainda era funcionário do restaurante, o outro havia sido. E foram eles que tiveram a ideia e organizaram, ou pelo menos induziram os colegas a isto. Não foram descobertos logo, foram descobertos depois de alguns meses, e o dinheiro já havia sido gasto. O que esse dinheiro tinha sido gasto? R$ 3.750 para cada um. Gastaram em correntes, em tênis de marca, roupas de marca, um som legal e festas. Poderia ter até piorado, daí podia ter pensado, se não pegaram na primeira vez, pode ter, a gente pode fazer mais, e foi bom que pegaram, que daí assim pelo menos a gente sabe que não deve mais fazer isso. A vítima mostrava ao longo dos atendimentos, tanto na fase do inquérito quanto em juízo, uma preocupação muito clara em reaver o dinheiro. Foi dinheiro vivo, foi dinheiro sonante que levaram dele. E diante disso havia também, como já havia sendo falado disso desde o inquérito, uma disposição dos jovens a devolverem. Ele chamou, sabendo se eu concordaria com isso, eu digo, não tem problema, se eu posso ajudar de alguma forma, a gente vai ajudar. E aí nós concordamos, foi combinado uma forma de pagamento que eles pudessem pagar. Fizemos os pré-círculos com todos os envolvidos e reunimos então todos num grande círculo em que compareceram os pais e mais o dono do restaurante. E nesse círculo, o primeiro momento é de se conhecer. E aí, nesse primeiro momento, já caíram algumas barreiras, já caíram alguns filtros, né? E as pessoas começaram a se olhar como pessoas. Daí foi uma oportunidade que a justiça deu para eles justificar que estavam arrependidos do que fizeram e pagaram o que o dia tinham pegado. Foi um passo para ver como é que se comportava. Eu acho que foi bom assim. Nós suspendemos o processo, demos uma remissão suspensiva com as medidas de liberdade assistida, um acompanhamento num período determinado e o pagamento desse valor que foi pago parceladamente, cada um dentro da sua condição, inclusive comparecendo ao próprio local, o estabelecimento da vítima, para fazer esse pagamento e pegar o recibo. Eu creio que isso foi uma experiência de alta dimensão pedagógica, porque além de economizar 3 previsíveis vagas na privação da liberdade, pela gravidade do fato, envolvendo roubo à mão armada, poderia justificar uma internação, eu tenho certeza que nós evitamos que esses adolescentes tivessem agravado a sua trajetória infracional, possivelmente seriam contaminados pela convivência na internação com outros de perfil mais grave. E também pudemos ter uma confirmação da eficácia pedagógica dessa abordagem responsabilizante que a Justiça Restaurativa promove. Mas hoje, se eu encontro qualquer um deles, cumprimento e não tenho nada contra eles pessoalmente, né? Porque acho que eles não fariam isso de novo, né? Até porque, de uma certa forma, como se diz, pagaram pelo que fizeram, né? Então não tenho por que eu ter alguma coisa contra eles, né? Eu convivo com eles diariamente, né? Como nós trabalhamos juntos, então
comportamento dele nesse meio aí, ele não se envolve mais, não. Tá bom, assim. Trabalha, tá trabalhando comigo, ele paga o salário dele, chega no fim do mês, recebe, aí compra suas coisas, mesmo tem seu dinheiro, não precisa entrar nesse meio aí, que isso aí é uma coisa que é pesada, né? Hoje eu sinto que sou uma nova pessoa, né? Que mudei um monte, não preciso disso pra ter uma vida boa. Esse juizado fica situado nessa região aqui, uma região de periferia, né? Nós temos aqui um índice muito grande de delitos de menor potencial ofensivo e de situações não criminais, mas que são conflitos. Conflitos que muitas vezes não chegam a atingir a lei penal, mas ao mesmo tempo desassossega as pessoas, cria instabilidade nas relações e isso colabora para a desestabilização do núcleo familiar, da região, dos vizinhos. Daí a necessidade de não se punir severamente todo mundo com cada coisa que aconteça. Então a justiça restaurativa ela olha por esse lado, ela ensina as pessoas a estarem colocadas diante da vida. Ensina porque a gente tem todos os saberes interdisciplinares, assistente social, psicólogos, engenheiros. O caminho é o caminho normal, não é de qualquer conflito. Ou a polícia militar encontra, leva para a polícia civil faz um TC, o termo circunstanciado, e esse termo circunstanciado vem para aqui, é remetido ao juizado. Ou a própria pessoa vem dar a queixa aqui. Então, ela dá a queixa. E aí nós temos uma atendente judiciária, uma bacharel em Direito, uma pessoa muito sensível, e que ela é quem verifica os casos que devem vir para a justiça restaurativa. Eu leio o termo, né? E ali eu identifico o tipo de conflito, né? Então, briga de vizinho, seja por som alto, ou às vezes o cachorro do vizinho está incomodando. Então eu percebo que é possível, né? Adequar para a justiça restaurativa aquele caso. Então depois que as pessoas que eu proponho, né, explico o que é a justiça restaurativa, proponho, a gente combina um encontro aqui nessa sala e então elas assinam um termo de consentimento, né? Esse termo vai estar explicado que o que for falado, né, não vai ser divulgado, tem um sigilo. E elas então assinam, né? A gente começa com os encontros individuais. Daí vai se marcar, a depender do ânimo dessa pessoa, se ela estiver muito nervosa, vai se marcar logo o psicólogo para atendê-la. Se não tiver, e o conflito for muito extenso, se marca um círculo restaurativo. E aí vai se chamando a outra parte, chamando o outro, conversando separadamente. E às vezes conversa todos ao mesmo tempo, até chegarmos a esse estágio de conversar ao mesmo tempo. Depois convidamos, elas entram na sala e aí a gente começa o trabalho propriamente, né, de mediação. Se identifica como mediador, expõe, né, de que forma vamos abordar, de que forma será. Essas pessoas, elas se reúnem juntamente com a equipe interdisciplinar para falarem um pouco sobre a questão que gerou o conflito. Então, essa questão da justiça restaurativa ela é muito importante, principalmente na fase de prevenção criminal. Então, se pode, né, a partir daquele momento, do início de um conflito, terminar ali mesmo, sem precisar que, né, a máquina toda judiciária seja movida. As pessoas que vêm para a justiça restaurativa, a maioria delas querem ser ouvidas. Então, nós temos a técnica da escuta compassiva, da comunicação não violenta e as técnicas de mediação propriamente dita, porque a mediação é apenas uma técnica dentro de todas que nós usamos na justiça restaurativa. O curso de capacitação, na verdade, veio atender uma necessidade nossa, de como implantar
a justiça restaurativa, como fazer a justiça restaurativa ter efeito na comunidade que atuamos. E aí veio com o objetivo, convidamos os batalhões que atuam na nossa área e eles receberam muito bem essa proposta de fazer o curso. Depois esse curso foi expandindo, outras pessoas ficaram sabendo e vieram buscar também. Outros juizados, funcionários do tribunal, estudantes de direito, policiais, juízes, tanto da Bahia quanto fora do estado, Pará, Maranhão, Santa Catarina, policiais também de Santa Catarina vieram, estudiosos já vieram também, pesquisadores da Argentina, tivemos uma pesquisadora também dos Estados Unidos, que já veio conhecer também a estrutura da justiça restaurativa aqui, porque a justiça restaurativa na Bahia, aqui no Brasil, é uma das poucas que lida com a área penal. Então, nós estamos sendo meio que pioneiros nessa área, entendeu? Então, o curso veio atender uma necessidade nossa, de mostrar à comunidade como a justiça pode atuar de uma forma diferente. A justiça restaurativa, inicialmente, nós pegamos pré-processual, tá? Mas existem também os casos que nós já assumimos nos processos em andamento. Então, ou o juiz ou o Ministério Público solicitam a justiça restaurativa e a equipe entra em ação. Então, esse processo, ele, digamos que assim, dá uma pausa no andamento normal, vem para a justiça restaurativa e nós solucionamos aqui. Aí só volta para ser homologado para a mão do juiz. Nós fazemos um acordo. E esse acordo é um acordo executivo, tem uma força executiva. É um acordo judicial, vai ser homologado. Então, veio de lá o acordo, depois de toda esse contorno, toda essa coisa, mas isso, o objetivo é esse acordo. Então, todos vão assinar, todos vão se comprometer, todos vão exercer aquelas cláusulas que estão constando ali do acordo. E se não o fizerem, como ele é homologado, a pessoa pode executar o acordo, exigir que cumpra. É difícil não cumprir, porque é uma coisa que foi pensada por ele, foi querida por ele, ansiada. O acordo é estabelecido nas vontades. Então, não tem por que não cumprir. Quem pediu foi eles. Eu estou aqui desde 2007, atuando no projeto, e não tivemos nenhum caso de execução. Tivemos 2 reincidências, mas que foram resolvidas dentro da própria justiça restaurativa, sem precisar abrir novo processo. E sempre existe esse retorno, esse encontro pós-justiça restaurativa, que nós marcamos com as partes para ver como é que está o andamento do acordo. Então, sempre isso está sendo muito positivo para a gente. Os retornos estão sendo excelentes. Isso é algo que a gente sabe que vai dar um efeito a médio e longo prazo. Mas a gente tem que começar a fazer isso. E, evidente, também, eu gostaria de frisar que a gente nunca deixa de responsabilizar quem pratica crime com violência ou grave ameaça. Porque também a gente não pode simplesmente achar que o Brasil tem problemas sociais e daí as pessoas não têm que ser responsabilizadas. Não, esse raciocínio é equivocado. Em essência, a justiça restaurativa ela tem avançado significativamente. Eu entendo que é irreversível, é uma questão só de tempo. E muito importante que nesse momento histórico, no Brasil, que nós temos consciência que as escolhas que nós estamos fazendo no presente vão determinar o perfil ou a identidade da justiça restaurativa no Brasil.